Nós vamos apresentar uma malha de controle elementar que usa amplificadores operacionais, com controle proporcional, integrativo ou derivativo. A apresentação é baseada no livro Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, de Antônio Pertence Júnior, obra que está na Biblioteca do Campus Cubatão, na quantidade de 10 volumes. Então, a malha de controle elementar está apresentada aqui abaixo. Nós temos os vários blocos que compõem a malha e vamos apresentá-los um a um, tentando dar conta de definir como a malha funciona. Então, o objetivo do controle é manter uma variável controlada. Vamos usar como exemplo uma temperatura que nós vamos chamar de Cm. E essa variável vai ser controlada pelo processo. Quem comanda o processo é uma variável de comando, também denominado como setup, que nós vamos chamar de CSP. Então, em linhas gerais, se o controle está sendo efetivo, a nossa variável controlada Cm vem do processo e vai ser comparada aqui com o setup. Na verdade, vai ser subtraído setup menos a variável controlada. Se a variável controlada estiver adequada, ela terá o mesmo valor do setup e o erro será zero, portanto não há o que corrigir, porque o processo está perfeitamente controlado. O setup aqui é uma tensão que, por exemplo, diz que a temperatura aqui no processo tem que ser 100 graus Celsius. Aqui é um termopar que mede essa temperatura, retorna uma tensão para cá, que se tiver o mesmo valor que o setup, então não terá erro e o processo não atuará, ou o controlador não atuará sobre o processo para corrigir a variável controlada. Então, como eu falei, aqui nós temos o comando, que é o setup, que entra aqui neste ponto. Aqui nós temos a variável controlada, neste pedacinho aqui. Na verdade, ela vem aqui do processo para ser subtraída do setup, para que a gente possa verificar se há um erro entre o que o setup está mandando e o que está retornando do processo. Qual é a função do controlador? O controlador vai analisar o erro, se houver, e vai determinar um sinal de saída necessário para corrigir a instabilidade do sistema. Esse controlador, que é o cérebro da malha, ele vai atuar sobre o erro que está na entrada dele, corrigindo de maneira proporcional, integrativa ou derivativa. E desse tipo de controle vai resultar no tipo de resposta que vai ser, que o processo vai dar como retorno em forma de variável controlada. Por exemplo, a velocidade de correção e várias outras características inerentes aí ao processo de automação. A função do conversor, ele vai, a partir do comando elétrico recebido do controlador, ele vai acionar o elemento final de controle. Então, no caso de uma temperatura, esse elemento final de controle poderia ser, por exemplo, um ventilador que vai refrigerar o processo para baixar a temperatura, ou uma resistência que vai aquecer o processo para aumentar a temperatura, ou um misto de dois, um elemento que refrigera e outro que aquece para corrigir o processo quando necessário. Então, esse conversor, nesse exemplo específico, vai pegar um sinal elétrico e vai adequar esse sinal para acionar um motor de um ventilador ou uma resistência elétrica, por exemplo. Então, ele é um conversor. Ele vai pegar aqui, normalmente, a comunicação do controlador é o protocolo HART, né? Então, se é correntes de 4 a 20 mA como sinal de erro, e na saída do controlador, correntes de 4 a 20 mA como sinal elétrico para o conversor. E o elemento final de controle, então, como eu já falei, ele é um transdutor. Ele vai atuar sobre a grandeza física objeto do controle. Então, ele vai transformar uma grandeza elétrica em vento para refrigerar e baixar a temperatura, ou calor, se ele ligar uma resistência, para aquecer o processo e aumentar a temperatura.
O sistema tem que conhecer o que aconteceu com a temperatura, então haverá uma realimentação que vai retornar aqui para a entrada. Então haverá um termopar aqui, se for uma temperatura, a variável controlada, haverá um termopar que vai informar qual é a temperatura em que o processo se encontra e vai retornar essa informação aqui para a entrada na forma da variável controlada Cm. Então, esse sinal do termopar vai entrar aqui no medidor e haverá então, o medidor é um transdutor que vai gerar um sinal elétrico adequado para ser comparado com o sinal de entrada. Esse medidor aqui pode ser, por exemplo, um amplificador de diferenças feito com amplificador operacional. Na malha também tem um registrador gráfico que servirá para controle ou monitoramento do processo pelos operadores do sistema. Eles vão constantemente observar a variável de comando, qual é a temperatura que está sendo determinada para o processo e qual é a temperatura que volta do processo, para ver se a malha de controle está atuando adequadamente, se não estiver, quais são as providências a serem tomadas. O controlador é um circuito com amplificador operacional, então ele precisa ter na sua entrada tensão e fornece na sua saída tensão. Então, na entrada do controlador, nós vamos precisar um conversor de corrente para tensão. Vai precisar transformar a corrente do protocolo Hart em tensão para ser inserida ou num controlador proporcional, ou no integrativo, ou no derivativo. E na saída, novamente, nós vamos ter que pegar a tensão do controlador e transformar novamente em corrente para entrar no conversor. Então, esses dois bloquinhos que não estão desenhados aqui, mas estão indicados em vermelhos, são também implementados com amplificadores operacionais. Inclusive, nós já estudamos esses bloquinhos nas nossas aulas de teoria. O controlador pode ser implementado com um amplificador inversor e depois passar por um novo inversor para desinverter o sinal e fazer um controlador proporcional não inversor. Essa é uma das possibilidades se o controle for proporcional. Se o controle for integrativo, então nós podemos ter o integrador, a gente vê claramente aqui o integrador no primeiro circuito com CI. Aquele resistor RF é para evitar que o nosso integrador sature em baixas frequências. E há um segundo bloquinho, que é um inversor, para desinverter o sinal da integração e aí não ter a inversão de fase entre VE e VO. Se o controlador for derivativo, então o primeiro bloquinho é um derivador. Aquele resistor R1 é para que o nosso derivador não sature em altas frequências. E o segundo bloquinho é para desinverter o sinal. Ou seja, entra um VE positivo, sai um VO positivo do sistema. Aqui vale observar que não se deve fazer um controlador somente derivativo, porque se o erro for constante, a saída do controlador será zero. Por quê? A derivada da constante é zero. Então, normalmente, se usa o derivativo associado com um integrativo ou com um proporcional. Muitas vezes é um controle misto, P e D ao mesmo tempo, e conforme os parâmetros do sistema, predomina mais a operação de derivação ou de integração ou de proporcionalidade. O conversor corrente-tensão pode ser implementado com esse circuito, que foi estudado nas nossas aulas de teoria. O conversor tensão-corrente pode ser implementado com esse circuito, que nós estudamos nas aulas de teoria, inclusive com melhoramento, porque esse circuito aí tem uma limitação na sua capacidade de fornecimento de corrente. A corrente é fornecida aqui unicamente nesse esquema pelo amplificador operacional. Então, se nós quisermos aumentar a capacidade de corrente, nós temos que implementar aí na saída do operacional um amplificador de corrente, conforme vimos nas nossas aulas de teoria. O medidor que vai adaptar o sinal vindo, por exemplo, do termopar e enviar para ser subtraído do setup, pode ser um amplificador de instrumentação, já também estudado em nossas aulas de teoria.